Salve, salve! Eu até pensei em falar de apagão, mas você já deve estar abastecido com as informações, então vamos discutir um outro assunto, um outro desafio nosso como país, um desafio da democracia, que é o bom funcionamento do sistema de justiça. E eu estou falando isso por causa das investigações das joias desviadas do Bolsonaro, que foram vendidas, recompradas, e outras investigações das quais a gente vai falar aqui um pouquinho e que faz a gente parar e pensar. Então, um sistema de justiça, ele funciona bem quando ele dá à sociedade uma resposta adequada. Ou então, num primeiro momento, absolvendo aquela pessoa contra quem não tem prova, ou então condenando quando tem prova. É um dos dois desfechos, não há uma outra alternativa. E antes disso, um processo conduzido direitinho, com regras, princípios inspirados na Constituição, para você observar. Pode parecer estranho falar isso, mas quando você segue as regras, você tem que ser tão rigoroso que você não pode nem mesmo permitir um equívoco contra alguém que é culpado se o processo estiver marcado por algum vício. Porque se a gente aceita um vício contra um culpado, a gente admite o vício. É um absurdo. Você acha razoável, por exemplo, tortura para esclarecer um crime? Claro que não tem sentido. Dá para a gente imaginar, por exemplo, um réu, ele vai ser investigado, e ele escolhe o juiz que vai julgar. Não faz sentido. O oposto também não pode. O juiz escolheu o réu. A gente viu isso na Lava Jato. O Sérgio Moro decidiu, vou julgar o Lula. O juiz natural era em outro lugar, mas ele resolveu julgá-lo em Curitiba. Ele foi condenado em Curitiba, foi condenado pelo Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, depois Superior Tribunal de Justiça, foi preso, mas tinha essa distorção na origem. E o Cristiano Zanin, que era advogado dele, virou ministro do Supremo, apontou isso desde o começo. Olha, o juiz natural não é o juiz de Curitiba, não é o Sérgio Moro. Resultado, vício de origem, desabou o processo. E quando investiga e o Estado comete esse tipo de equívoco, é uma confusão, porque gera nulidade, gera uma frustração na sociedade, a sociedade fica esperando um desfecho e aí acaba desabando tudo. Recentemente, aconteceu de novo, Gilmar Mendes anulou uma operação que estava apurando a compra de kits de robóticas na Prefeitura de Alagoas, porque o caso estava sendo julgado na primeira instância e não podia, tinha que estar no Supremo porque envolvia o nome do deputado Arthur Lira. Lugar errado, caiu. Outro erro, denúncia afoita. Em novembro, o Supremo rejeitou uma denúncia contra o Aécio Neves, acusado de receber 65 milhões de reais de empreiteiras, Lava Jato. E a denúncia foi considerada genérica. Ontem, o Supremo de novo formou maioria para rejeitar a denúncia contra Renan Calheiros, José Sarney e Romero Jucá, acusados de receber mais de 800 milhões de reais de propina, não acharam prova. Então, agora, o país está às voltas com a investigação das joias do Bolsonaro, que ele levou para casa, depois vendeu algumas. Essa investigação foi, depois foram recompradas, Essa investigação foi tema de um artigo publicado hoje no Jornal Estado de São Paulo, pedindo serenidade e foco na investigação, em todas as investigações, para que as autoridades não carnavalizem antes de, como fizeram na Lava Jato, antes do processo ser concluído, nesse e em qualquer outro. Então apura com a aplicação, mas cuidado.